E se eu te contasse que uma das conversas mais importantes da vida pode acontecer um simples café? A história que a gente vai ver hoje começa exatamente assim. Num lugar super comum, mas com uma revelação que pode fazer a gente repensar muita coisa. Vamos mergulhar nisso? Pois é. Que jeito de começar uma história, né? Hoje eu encontrei Deus. Isso já deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha. Fica claro que o que vem por aí não é uma conversa de bar qualquer. Então vamos imaginar a cena. É um café, sabe? Aquele lugar tranquilo, com cheirinho de grão moído. E lá tem uma figura. O nosso narrador descreve essa pessoa segurando uma xícara de café com as duas mãos e aquela fumacinha subindo, devagarinho, parecendo até um pensamento tomando forma. E é aí, nesse silêncio todo, que a conversa começa de verdade. Sem nenhuma palavra. Só um olhar. Um olhar que parece perguntar. Pode falar. O que está aí dentro te incomodando? É, um convite direto, né? Pra alma. Bom, com um convite desses não tinha como recusar. E a conversa vai fundo, direto naquelas questões que todo mundo carrega, né? Aquelas perguntas que a gente se faz quando apaga a luz para dormir. Aí vem a primeira pergunta. E olha, que pergunta. É o grande paradoxo da vida, não é? Como é que pode existir tanta dor num mundo que, ao mesmo tempo, é tão cheio de coisa linda? Como é que essas duas coisas cabem juntas? E a resposta muda o jogo. A ideia é que a dor não é um defeito de fabricação, não é um castigo. Pelo contrário, ela é tipo uma ferramenta, sabe? Uma ferramenta que ajuda a gente a amadurecer a nossa percepção. É o que deixa o nosso olhar mais afiado, pra gente enxergar a vida com mais profundidade. Ok, então a dor serve para amadurecer. Mas e a alegria? Bom, segundo a conversa, a alegria não é um prêmio que a gente ganha depois de sofrer. Não é uma medalha. É outra coisa. É um jeito de estar no mundo, um estado de consciência que a gente pode cultivar, agora mesmo. Depois de falar de dor, de alegria, a conversa chega num ponto que pra gente que fala português é muito especial. A saudade. Essa palavra que é quase um sentimento só nosso, essa mistura de amor com um vaziozinho. E a resposta para isso é, nossa, é linda demais. A saudade é a prova de que algo foi verdadeiro. Ou seja, a saudade não é só dor. Ela é a prova de que aquilo que a gente viveu foi real, que valeu a pena. É como se fosse a marca de que alguém muito importante passou por ali. Claro, falar de saudade é falar de perda, né? E aí vem outra pergunta que machuca. Por que a gente precisa se despedir? Isso bate de frente com aquela nossa vontade de que as coisas boas durem para sempre. É a pergunta que fica martelando, né? Poxa, se foi tão bom, se foi tão real, por que acabou? Porque parece que perder faz parte das regras do jogo. E a resposta para essa pergunta é daquelas de balançar as estruturas. A permanência é um mito, uma invenção nossa. A verdade, segundo essa conversa, é que a vida é movimento puro, disfarçado de forma. Pensa num rio. Ele parece sempre o mesmo, mas a água nunca para de correr. A vida seria assim. Tá, vamos juntar as peças. A dor faz a gente crescer. Nada dura para sempre. Então, como é que se vive com isso? Como é que a gente navega nesse mar de mudança sem afundar? É aí que a conversa fica bem prática. E aí vem, né, a pergunta de R$1 milhão. A pergunta que talvez a gente passe a vida inteira tentando responder. Se tudo é passageiro e se a dor faz parte, qual é o bendito segredo para viver bem? A resposta é daquelas que parecem simples, mas na prática é um desafio enorme. O segredo é viver o agora, de verdade, sem ficar refém do que a gente espera que aconteça lá na frente. Depois de ouvir tudo isso, o narrador faz uma última pergunta. Uma pergunta bem direta, quase ingênua. Tá, mas onde é que você mora? Onde eu te encontro? E de novo, a resposta não é um CEP, não é um lugar físico. É um estado de espírito. O endereço tem 3 partes. É onde a gente para de correr, onde a gente escuta de verdade e onde a gente se permite sentir as coisas, sem levantar um muro de defesa. E bem quando parece que a conversa chegou no ponto mais alto, tudo muda. A figura simplesmente desaparece. O encontro acaba. Mas é nesse momento, depois que tudo termina, que a verdadeira descoberta começa de verdade. É muito rápido. Num piscar de olhos, o narrador olha para cima e a cadeira está vazia. A pessoa sumiu. E fica só aquele silêncio, sabe? Aquele vazio cheio de perguntas. Só que, no caminho para casa, alguma coisa dentro dele tinha mudado. Ele começa a perceber que a figura não tinha sumido, não de verdade. Era como se ela tivesse se espalhado, se dissolvido em tudo ao redor. A ausência virou um outro tipo de presença. E aí vem o clique.
A grande sacada. Aquela presença não foi embora. Ela está em todo lugar. Está no gesto gentil de um desconhecido, nas cores das frutas numa feira, na risada solta de uma criança. Está na nossa própria respiração. Está aqui, agora. Nesses pequenos milagres que a correria do dia a dia esconde da gente. E essa é a grande revelação da história, a conclusão de tudo. A busca nunca foi por encontrar uma figura, uma pessoa sentada num café. A busca era sobre despertar uma consciência. Uma consciência que já está em tudo e principalmente dentro da gente. Mas o que é essa consciência, afinal? A história define de um jeito muito bonito. É a alegria silenciosa que é a parte de nós que não desiste de sentir. É aquela força interna que, aconteça o que acontecer, não abre mão de estar vivo, de sentir. E a história acaba assim. Sem uma resposta final, mas com um convite, uma pergunta para a gente levar. Se essa presença não é uma figura para a gente encontrar por aí, mas uma consciência para a gente despertar aqui dentro, onde será que a gente consegue notar ela hoje, na nossa própria vida?